agradecer ao nosso mestre a oportunidade de estarmos reunidos aqui em seu nome essa noite, dando prosseguimento a este curso, alimentando as nossas almas com um conhecimento que vai fazendo assim, abrindo caminhos dentro da gente, até o nosso coração, e nos deixando cada vez mais perto das verdades eternas do nosso Pai. Com muita alegria, com muita gratidão, vamos dando iniciado mais uma palestra da noite de hoje. Graças a Deus. Então vamos lá, boa noite a todos. Eu agradeço a presença de todos nesse instante, né? Agradeço a presença, vocês têm vindo, né, nos prestigiar, nós ficamos muito felizes. Então hoje a gente vai dar continuidade ao curso, né, o passe como cura magnética, e nós estamos, segundo o calendário, já na segunda parte, né, tratando como é que se doa, né? Então já foi trabalhado na primeira parte dessas palestras o que é que se doa no passe, e agora nós estamos trabalhando como é que se doa segundo as divisões do livro que nós estamos trabalhando, que é o livro da doutora Marlene Nobre, o passe como cura magnética. Especificamente hoje falaremos sobre os corpos sutis, sobre então o perispírito ou o corpo espiritual, certo? Então, meu nome é Emily, para quem não me conhece, eu sou médica, psiquiatra, homeopata e vice-presidente aqui da AME Osasco. Vamos lá, vamos então começar essa aula relembrando um pouquinho do que foi trazido semana passada, onde foi falado sobre a constituição do ser humano, né? Semana passada, então, nós trabalhamos, junto com o Dr. Alan, toda essa questão da constituição do ser humano. Vamos relembrar só um pouquinho para a gente poder dar continuidade. Bem, a revelação espírita nos traz que nós somos compostos de 3 principais partes: espírito, envoltórios sutis e corpo físico, né? Então, diferentemente do que a gente imagina aí, que é só o corpo, não. Tem mais 2 partes muito importantes: o espírito e os envoltórios sutis. Pois bem, o espírito, né? Só um pouquinho sobre o espírito. As revelações espirituais nos trazem que o espírito é um foco de inteligência que vai evoluindo através dos milênios, através de toda a história da humanidade, passando por diversas fases, não é? Passando pelo reino mineral, vegetal, animal, até chegar aos homens, né? Até o reino nominal, e que vai trazer essa questão do desenvolvimento da inteligência, da vontade, não é mesmo? E ele tem uma peculiaridade em relação às outras 2 partes, qual seja, as outras 2 partes, os envoltórios sutis e o corpo físico, são derivações do fluido cósmico universal, né? Lembra, quem está acompanhando aí as nossas aulas, eu falei sobre os fluidos, né, numa palestra, numa aula anterior. E nós trabalhamos, não só nessa aula como em outras também, essa questão do fluido cósmico universal, que é algo que nos inunda, né, que estamos imersos, e que tudo que conhecemos é derivado desse fluido cósmico universal em diversas configurações, né? Então, desde o nosso corpo tangível e de tudo que nós podemos tocar nesse instante, até o nosso perispírito, né? Tudo é derivado desse fluido cósmico. Já o espírito não. O espírito não é derivado do fluido cósmico universal. Do que ele é derivado? A gente ainda não tem essa resposta na revelação espírita. Só a gente tem essa ideia de que ele não é derivado desse fluido cósmico universal. É constituído de outra forma, que ainda não foi trazido pra gente. Provavelmente porque ainda não temos capacidade de abarcar algo tão grandioso como esse foco de luz, como esse foco de inteligência que é o nosso espírito. Tá certo? E os envoltórios sutis, né? Temos essa divisão.
o corpo mental, que foi trazido semana passada, e o perispírito. São entidades diferentes, certo? O corpo mental como o envoltório sutil da mente, né? Então, o corpo mental, o que seria? Sim, o corpo mental já é um envoltório sutil e já é uma derivação do fluido cósmico universal, certo? E seria algo que vai envolver o espírito, né? E o mais importante, né? Por que a gente sabe que ele não está contido no perispírito? Porque é trazido que é o corpo mental que preside, que comanda a formação e a constituição do perispírito. Né? Então é o corpo mental, né? Este envoltório sutil aí da mente que vai comandar, presidir a formação do perispírito. Tá certo? Muito bem. E o perispírito, né? Que é o que nós vamos conversar hoje aqui. Hoje nós vamos falar então especificamente sobre o perispírito. Ele segundo as revelações espirituais, ele é dividido ou ele contém 3 partes importantes: o corpo astral, o corpo causal e o corpo vital ou duplo etérico, certo? E, por fim, temos o corpo físico, ok? Hoje, como a gente está iniciando, né, a segunda aula desta segunda parte, nós vamos falar sobre as características gerais do perispírito, tá? E nas próximas, né, vai ser trabalhado com mais detalhes essas subdivisões do nosso perispírito. Então, a próxima aula vai tratar do corpo vital ou duplo etérico, depois na próxima do corpo causal e, por fim, terminando essa segunda parte, nós vamos trabalhar o conceito de saúde integral. Tá? Ao longo dessa aula, vou explicar um pouquinho melhor esses conceitos. Tá certo? Hoje, então, a nossa aula está dividida em 2 partes. Falaremos sobre as características gerais do perispírito e depois, por fim, sobre os centros de força ou chakras que estão contidos no nosso perispírito. Tá certo? São esses 2 conceitos que a gente vai trabalhar. Muito bem. O perispírito, essa palavra perispírito foi trazida por Allan Kardec, tá? No Livro dos Espíritos. Foi a primeira vez que apareceu essa palavra, perispírito. E ele, de onde que ele tirou, né? Essa palavra? Ele tirou aí da derivação peri, do grego, que quer dizer em torno, né? Em torno do espírito. E essa figurinha ilustra aí de uma forma didática, não é? Essa frutinha, então quer dizer, a sementinha seria o espírito, a polpa da fruta, né, o perisperma no caso da fruta, mas aí seria correspondente ao perispírito, que está em torno do espírito, né, e a casquinha seria o corpo físico. Tá? Mais uma maneira didática da gente entender mais ou menos esse conceito, trazido por Allan Kardec. Vamos falar então um pouquinho das propriedades do perispírito. O codificador nos diz, né, que o perispírito é o corpo fluídico dos espíritos, né, e acrescenta, é uma condensação do fluido cósmico universal em torno de um foco de inteligência ou alma, né? Então, olha que bonito esse conceito trazido na Gênese. Então, é uma condensação, é uma modificação do fluido cósmico universal que envolve a nossa alma, né? Vocês sabem a diferença entre espírito e alma? Não, dá pra dar uma explicadinha, por favor. Vamos lá, vamos explicando. Aí no final a gente deixa para as perguntas, pode ser? Obrigada. Então, a alma, na verdade, é o espírito encarnado, segundo a revelação espírita. Então, tem um espírito. Quando a gente lê alma, né, nos livros e tudo, a gente está falando do espírito encarnado. Só isso. Seria só essa diferença. E aí, só corroborando com essa explicação que eu dei no início, dessa questão do fluido cósmico universal, isso está escrito lá no Livro dos Espíritos,
Pergunta 94. Então, de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Né? Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório como muda de roupa. Então, o fluido cósmico universal varia de mundo para mundo. Né? Então, através do fluido aqui da Terra é que a gente constitui o nosso perispírito, certo? Vamos lá. Então, continuando com esse conceito do perispírito, né? O corpo perispirítico e o corpo carnal têm origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em estados diferentes, certo? E o perispírito é formado por substâncias químicas que obedecem a uma escala periódica de elementos, semelhante à de Mendeleev, que é essa que a gente aprende, todo mundo lembra? Isso marcou o nosso colegial, né? Essa também, né? Marcou. Tem uma lembrança afetiva, né? Porque todo mundo decorou isso daí. Mas numa outra faixa vibratória. Então, quer dizer, como é que é isso, né? O nosso corpo carnal e o nosso perispírito é formado de uma mesma origem, né, do fluido cósmico universal presente aqui no planeta Terra. Porém, em uma escala periódica diferente, de elementos diferentes em outra faixa vibratória. Então, como que é isso? Não fica difícil a gente entender, né? O que a revelação espírita nos traz, que é o perispírito, sim, é feito dessa mesma origem, essa mesma matéria, só que em estado e com elementos que nós desconhecemos. E não é difícil a gente pensar nisso. Vamos pensar, será que hoje a ciência atual conhece tudo? Eu creio que não. É só observar o movimento da humanidade até então, né? Por exemplo, eu quando era adolescente não tinha internet, nem celular. É maluco pensar nisso, né? Que há 25 anos atrás tinha, mas eu não conhecia, né? Já estava começando, mas não estava na minha mão ainda, estava iniciando, mas a gente não estava usando. Então pensa como a humanidade está evoluindo rapidamente, né? Nós aqui estamos passando por uma fase de mudança tecnológica e científica muito rápida, né? Imagina, é inimaginável não ter Google, como assim? Mas há pouco tempo atrás não tinha, né? Como assim não tem celular? Oi? Mas eu não tinha 20 anos atrás celular, né? Então, olha que rápido que está, né, a humanidade avançando. Então, quer dizer, observando esse movimento, não é fácil projetar que daqui a pouco a gente vai ter outras tecnologias e talvez daqui a 30 anos vai ser inimaginável não ter algo que a gente não conheça hoje? Acho que sim, faz sentido, não faz? É a mesma coisa. Simplesmente nós ainda, a ciência atual, não conhece esses elementos de que são constituídos o perispírito. Não conhece essa maneira, essa configuração física de que é constituído o perispírito. Não temos ainda instrumental que possa acusar esses elementos e essa configuração física. Mas podemos pensar então, através dessa lógica, que daqui a pouco teremos. Não é? Espero que sim. Porque isso mudaria, né, conforme nos é dito, de uma forma intensa todo o pensamento da medicina e do pensamento saúde e doença. Vamos torcer que isso não esteja tão longe assim. Né? Mas que bom que a gente já conhece, através da revelação da doutrina, não é mesmo? Muito bom. Qual é uma propriedade também muito importante do perispírito? Ele subsiste após a morte física, no mundo espiritual, região própria dependendo do seu peso específico, e se encontra submetido às leis de gravidade do plano em que está. Esse daí já é mais difícil da gente lembrar, mas também a gente aprendeu no ensino médio essa formulinha de peso específico. Não lembrava, fui atrás, né? Mas, enfim,
essa formulinha nós aprendemos, e essa formulinha é massa sobre volume vezes gravidade, né? Vezes a constante gravitacional. Então, é isso daí, esse peso específico vinculado essa constante gravitacional que vai determinar, então, esse peso específico, né? O que é o peso específico? Esse conceito que vai determinar a região para onde nós vamos depois. Vamos para frente, que eu vou explicar melhor. Nós vamos citar isso daqui a pouco, vamos guardar esse conceito. Uma outra propriedade do perispírito. Ele se modifica sob o comando do pensamento. Aí, pensamento de novo, sim, pensamento de novo, né? Pensamento está em todas. Né? Se o pensamento está em todas, deve ser importante a gente prestar atenção na questão dos pensamentos, né? Porque toda aula a gente aborda a importância dos pensamentos. Então, sim, o perispírito se modifica de acordo com o teor dos nossos pensamentos, certo? Então, a natureza do envoltório sutil, ou seja, do perispírito, está sempre relacionada ao grau de adiantamento moral do espírito, certo? E é trazido aí na Gênese que, por exemplo, uma quantidade grande de espíritos desencarnados, que o perispírito se apresenta tão grosseiro que parece um corpo físico. Portanto, o perispírito se modifica, é diferente, de acordo com o grau de adiantamento moral de cada espírito. Portanto, de acordo com o teor dos pensamentos. É diferente. Cada um de nós, portanto, tem um perispírito vibrando de forma diferente, de acordo com os nossos pensamentos. Portanto, como que a gente junta esses conceitos? Né? Esse é um parágrafo do livro O Passe como Cura Magnética, que eu acho que eu quis reproduzir aqui porque ele resume de uma forma brilhante esses conceitos todos, né? Eu vou ler. E aí a gente vai trabalhando parte por parte. Então, o que é o perispírito? Ele é uma formação sutil, uma túnica eletromagnética, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, que em tudo se assemelha ao corpo físico, mas em cuja tessitura entram trilhões de células noutra faixa vibratória. O corpo espiritual, o perispírito, varia, portanto, de conformidade com a evolução do espírito, ou seja, de acordo com os pensamentos, e determina o lugar para onde vamos após a morte física, em virtude de seu peso específico que espelha, em última análise, a evolução do mundo mental. Então vamos terminar de conceituar essa última parte do parágrafo, depois a gente vai para de cima. Então, que fique claro que, de acordo com a nossa evolução, de acordo com o teor dos nossos pensamentos, de acordo com todo o tesouro que nós vamos carregar depois do nosso desencarne, né? Aquela história que a gente de fato não vai levar nada material, e sim somente a evolução e os recursos morais que nós conseguirmos construir aqui nessa existência. Sim, é só isso que a gente leva. Como que a gente vai levar isso? Né? Como que isso vai se tornar palpável? Né? Então, de acordo com a nossa evolução moral, vai se dar o teor ou a vibração do nosso perispírito, né? Configurada neste peso específico, ou seja, a minha evolução vai deixar o meu perispírito mais sutil, menos sutil, mais grosseiro, menos grosseiro, e de acordo com este número, vamos pensar que pode medir, deve dar, né? Deve ter algum jeito, vamos pensar que tem um númerozinho, sei lá, tô viajando aqui, né? Mas número X. Então, os espíritos que estão vibrando nessa escala X têm condições de ir para tal esfera. Os que estão vibrando em Y vão conseguir ir para essa outra esfera, né? Os que estão vibrando em Z para essa outra, tá certo? Por afinidade, né? Então o nosso perispírito vai nos levar aonde a vibração vai ser semelhante.
esses fluidos vão ser semelhantes, né? Legal a gente pensar nesse conceito, não é mesmo? E muito bem, que mais? Esse parágrafo encerra várias questões, né? Em cuja tessitura entram trilhões de células noutra faixa vibratória. Peraí, células? O perispírito tem células? Sim, o perispírito tem células. Louco pensar nisso, né? Mas o perispírito, ele é um organismo que tem todo um funcionamento fisiológico, assim como o nosso corpo, e sim, ele possui células, né? Nessa outra faixa vibratória, com esses outros elementos, mas com todo um funcionamento fisiológico, né, comandado aí pelo espírito, né, urdido em recursos dinâmicos, né, poroso, plástico, que são características, né, essa plasticidade. O que é essa plasticidade? Ele vai se modificar de acordo com os pensamentos, né, com uma conformação eletromagnética, né, que é, na verdade, essa questão magnética que a gente está trabalhando através dos fluidos, né? Todo fluido vital tem essa característica do magnetismo, certo? Muito bem. Então, de fato, o pensamento é tudo, né? Essa história que a gente fala toda hora dos pensamentos deve ser importante, né? Não é possível, aparece em tudo, né? Então, é isso mesmo, o pensamento é tudo. Ele determina, então, essa história do peso específico do nosso envoltório e determina o habitat, né, que lhe compete, subordinado, então, à nossa evolução moral. Certo? Então, dessa forma, o perispírito manifesta o equilíbrio ou o desequilíbrio do nosso espírito, que espelha o que nos flui da vida íntima, passando para o corpo físico, estado em que se encontra. Então, essa vida íntima, esse teor desses pensamentos, vai acabar sendo refletido no corpo físico, determinando o que? O estado de saúde ou de doença em que a gente se encontra, né? Então, ao longo dessa série de palestras, a última vai ser o conceito de saúde integral, né? A gente vai trabalhar bastante essa história de, puxa, então como é que o pensamento influencia no nosso estado de saúde, né? Então, hoje é só uma introdução desse conceito que vai ser trabalhado minuciosamente ao longo dessas próximas aulas, tá certo? Mas, introduzindo já esse mecanismo. E um último conceito, só pra gente fechar essa questão do perispírito. Sim, a gente vai perder o corpo espiritual, o perispírito, né? Um dia nós desencarnaremos, manteremos o nosso perispírito, certo? Aqui na Terra. Vamos pensar que a gente vai visitar alguém num outro planeta. A gente vai ter que adaptar ou trocar o perispírito de acordo com aquele lugar onde a gente está indo, né? E assim, consecutivamente. E vai chegar um dia, né, que chegaremos na condição de espírito puro. E o espírito puro não precisa mais do perispírito, né? Essa ideia é trazida, então, no livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, que coloca: quando estivermos aptos a deixar em definitivo o caminho das formas, colocando-nos em direção das esferas do espírito puro, onde nos aguardam os inconcebíveis, os inimagináveis recursos da suprema sublimação. Vai demorar, mas vamos torcer. Um dia, né, a gente vai chegar até lá. Muito bem, essas são as primeiras considerações sobre o perispírito, e agora a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre os centros de força do corpo espiritual, né? Que são os centros de força, né? Na doutrina, nas revelações espirituais, nós chamamos de centro de força, mas é um conceito antigo, muito antigo, já trazido pelo hinduísmo, e esse centro de força pelo hinduísmo são chamados de chakras. Tá? É um conceito semelhante, né? Praticamente o mesmo, já trazido pelo hinduísmo.
mas aqui na doutrina a gente vai chamar de centros de força. Muito bem, esses centros de força, o que acontece com ele, né? Então são 7 os principais, né, que nós conhecemos e que nós trabalhamos, e eles estão em relação direta com plexos nervosos do nosso corpo físico, que são conglomerados nervosos, né, do nosso sistema nervoso, então faz parte do nosso sistema nervoso esses plexos, né, e os que são aí um monte de nervos, aí, um conjunto mais denso aí de nervos. E os nossos centros de força vão estar em relação direta com esses plexos, certo? Então eles se conjugam nas ramificações dos plexos nervosos e vibram em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, né? E estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado, né? Então essas células que estão aí com o funcionamento eletromagnético do nosso perispírito, elas são regidas, né? Quem é que dá o dinamismo para o nosso perispírito? Os centros de força, que são rodas de energia, né? Que vão dar um dinamismo para o funcionamento do nosso perispírito, fazendo assim circular em circuito fechado eletromagnético, como é trazido aqui, o nosso fluido vital, né? O fluido vital é um conceito muito, muito importante, né? Que casa com a questão do centro de forças, que vai ser trabalhado na próxima palestra, tá bom? Olha lá o pensamento de novo. Então, tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força, que reagem em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Portanto, é aquela história, como que o pensamento vai modificar o perispírito, né? Ele vai acabar influenciando no funcionamento dos centros de força, certo? Em dia, toda doença tem a gênese nas disfunções dos centros vitais, né? E esses, em seu dinamismo, simplesmente refletem o estado da mente. Então, os nossos pensamentos, eles vão influenciar de forma direta o funcionamento dos centros de força, tá? Muito bom. O conceito, então, principal dos centros de força é esse, né? Eles aqui são esses centros que vão dinamizar a circulação do fluido vital, né? E vão funcionar bem ou mal de acordo com os nossos pensamentos, tá certo? E os nossos pensamentos negativos vão influenciar de forma direta o funcionamento desse ou daquele centro de força, de acordo com a relação energética entre eles. Um outro conceito muito importante dos centros de força é esse trazido em Evolução em Dois Mundos, né? O que é trazido lá? Que são centros vitais, fulcros energéticos, que sob a direção automática da alma, o que é a alma? O espírito encarnado, imprimem às células a especialização extrema, pela qual o homem possui no corpo denso. Certo? Então o que é isso? Um outro conceito muito importante do perispírito, que a gente conhece, é a função de modelo organizador biológico. Como é que se dá isso? Né? Então, quem é que vai organizar, comandar a formação do nosso corpo físico? É o perispírito. Como? Então, é através, né? Então, como que se dá a embriogênese? Como que o nenê cresce na barriga? Né? Esse é um grande mistério da medicina, né? Como é que se dá essa especialização de células? Como que as células
vão se especializar em sistema nervoso, em sistema digestivo, em osso, em cartilagem. Quem comanda isso? Né? Essa questão até hoje não é elucidada de forma contundente pela ciência atual. Então, a revelação espírita nos traz que é a aproximação daquele espírito que vai encarnar, né, àquele embrião em formação, que vai comandar a formação do perispírito, do corpo físico, né? E os centros de força, cada um deles vai imprimir àquele corpo físico a especialização que lhe compete, né? Então, o centro cardíaco, por exemplo, vai presidir a formação do sistema cardíaco e assim por diante, tá certo? Muito bom. Então são 7 dos nossos centros de força, né? O coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. E brevemente, para a gente finalizar, vou falar um pouquinho de cada um deles. O centro coronário é o mais importante, né? Fica no topo da nossa cabeça e é conhecido espiritualmente como lótus de 1000 pétalas. Então ele comanda, ele é o chefe, ele comanda todos os outros centros de força, né? Sendo a sede da mente e da consciência. Tem a função de integrar o corpo e o espírito, né? Então, de fato, ele é o mais importante porque vai propiciar a ligação do nosso espírito ao nosso corpo. Vai intermediar isto, né? E transmitindo aos demais centros vitais os sentimentos, as ideias, os pensamentos, né? Então, o pensamento, fruto aí do corpo mental, vai chegar até o nosso centro de força coronário e é dessa forma que ele vai alcançar o nosso físico, certo? Então ele fixa a natureza de responsabilidade, vai difundir a corrente de energia vitalizante por toda a matéria mental à sua volta, produz energias de sustentação do sistema nervoso, alimenta as células do pensamento. A gente já falou de células do perispírito. Tem células do pensamento? Tem células do pensamento, né? São conceitos que estão sendo trazidos aos poucos para a gente, né? Então, ainda do centro coronário, eles promovem a estabilidade orgânica, assimila as energias solares, então orienta toda essa consciência, a forma, o movimento, o metabolismo e supervisiona, por fim, os demais centros de força. Tá? Então, o coronário, de fato, é que vai supervisionar, que vai propiciar toda a organização dos outros centros de força. Contíguo a ele, ao lado do coronário, temos o centro cerebral, né, ou frontal, aqui na nossa testa, que tem influência também decisiva sobre os outros, né? Ele vai governar o funcionamento aí cerebral, então do córtex encefálico, questão dos sentidos, né? E também os processos de inteligência, cultura, arte, saber, né? E vai atuar também coordenando o sistema nervoso como um todo, os nervos em todo o organismo e as glândulas endócrinas. O centro laríngeo, aqui, né? O que este centro vai comandar? A respiração, a fonação, as funções do timo, da tireoide e das paratireoides. O cardíaco, aqui, frente ao nosso coração. Então, está conectado ao coração e à emotividade, à circulação das forças de base, equilibrando, sustentando o equilíbrio geral. Esse chakra a gente percebe mais, né? Quem aqui nunca vivenciou uma emoção forte e sentiu um aperto no coração, né? Uma dor, uma sensação física, né? Isso é algo comum, né? Do nosso conhecimento. Com certeza são essas energias
de alguma forma aí bagunçadas por essa emoção intensa no nosso centro de força cardíaco. O esplênico, ele fica sediado no baço, aqui ao lado, né? E ele está ligado ao sistema hemático. O que é o baço? O baço é um órgão que nós temos que vai presidir e comandar toda a produção hemática, né? Toda a produção do sangue. E esse centro de força, o esplênico, ele é muito importante, vai ser trabalhado também na próxima palestra, né? Por quê? Porque ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais. Só adiantando um conceito da semana que vem, o fluido vital que vai estar no nosso duplo etérico, que é uma parte do nosso perispírito, esse fluido vital ele circula no nosso sangue, né? E essa circulação deste fluido vital, que é muito importante para determinar o nosso estado de saúde e doença, quem preside e comanda de uma forma mais direta essa circulação é o centro de força esplênico, tá bom? O centro gástrico vai responsabilizar-se pela digestão, absorção de alimentos, né, e a penetração dos concentrados fluídicos no nosso organismo físico. E o centro genésico, que vai estar localizado sob os órgãos reprodutores, né, que é o santuário aí do sexo, dos gêneros, né, modelando nossa forma, novas formas, e estabelece estímulos criadores, ou seja, né, circulam aí energias muito importantes que são as energias de criação. Imagina a quantidade de energia que a gente precisa para criar um novo ser, né? Então, são energias muito intensas que também presidem e comandam a nossa criatividade, não só para a criação de um novo ser, né, a função de reprodução, mas também todo o nosso processo criativo é presidido por esse centro de força. Certo? Eu acho que terminamos por aqui, né? Então é um passeio sobre os conceitos do perispírito e dos centros de força. Vamos então, nesse instante, agradecendo do fundo do nosso coração esta oportunidade de trabalho, de estudo, em nome de Jesus. Que nesse instante nosso Mestre coloque sua mão sobre nossas cabeças, assim como visualizamos nessa imagem, envolvendo-nos em seus fluidos amorosos, inimagináveis, trazendo assim um equilíbrio ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso corpo. Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por estarmos aqui reunidos, estudando esses conceitos tão importantes. Em teu nome, graças a Deus, que assim seja. Obrigada, gente.